Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Use a lógica, mas principalmente raciocine através do Espírito mais uma vez junto comigo. Veja bem, você acredita no fim do mundo? Você acredita nas profecias acerca do tempo do fim? Se a sua resposta é não, você deveria acreditar e muito, independentemente se você é um ateu ou um cético. Não faz diferença nenhuma, porque não estamos falando de religião, estamos falando de ciência. E Deus é a ciência, pois Deus é a sabedoria. E diz as Escrituras, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9: o que foi voltará a ser, o que aconteceu, preste atenção, ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez, nada há que seja novo debaixo do sol. Preste atenção. O mundo já foi destruído, exatamente com o dilúvio. E tudo isso está prestes a se repetir novamente. Estamos falando exatamente da inversão dos polos magnéticos. Sim, preste atenção, o planeta já passou por 5 extinções a nível global. E essa será a 6ª vez, diz a ciência, através da inversão dos polos magnéticos. E o tempo já está atrasado. Sim, a cada 200 mil anos isto acontece segundo a ciência. Prova disto é o dilúvio. Não é revelação, é ciência. E diz as Escrituras, o que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo. Por isso nós estamos prestes a entrar na 6ª extinção a nível global. Por que você acha que os dinossauros todos se encontram embaixo da terra? Por acaso alguém cavou uma cova para eles? E a arqueologia, que encontra artefatos de cidades inteiras que estão submersas embaixo do solo. Você acha que isto é normal? Não, meu amigo. A inversão dos polos magnéticos causam exatamente este efeito sobre a face da Terra. Terremotos acontecem a nível global. A Terra treme, vira areia movediça e engole absolutamente tudo. Preste atenção, isto já aconteceu 5 vezes. E estamos prestes a entrar novamente em outra extinção a nível global. Por isso, respeite as Escrituras. Repito, livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Nada há que seja novo debaixo do sol. Na cultura babilônica, egípcia, em várias culturas pelo mundo afora, provam exatamente que o que aconteceu no passado está para se repetir nos dias de hoje. Aí você pode afirmar, como assim? O mundo não passou a existir apenas há 6.000 anos? Você afirmou que esse reset, este reinício da inversão dos polos magnéticos acontece a cada 200 mil anos? Exatamente. Mas quem disse que o mundo começou há 6.000 anos? A religião? Sim, a religião, que não sabe discernir o que está na frente dos seus próprios olhos. As Escrituras nunca afirmaram isto, que o mundo veio à existência há 6.000 anos. Prova disso, meu amigo, é que no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 16, diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Preste atenção. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, tu estava no Éden, jardim de Deus. O rei de Tiro já estava lá no Éden, lá no princípio da criação. Ele era um querubim ungido, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Espera aí. O rei de Tiro estava no Éden, ele era perfeito nos caminhos dele, até que se achou iniquidade nele. E a iniquidade veio através do comércio. Mas com quem exatamente o rei de Tiro estava comercializando, fazendo comércio? Lá no jardim do Éden, por acaso não era apenas Adão que existia no Éden? Me poupe, meu querido amigo. Está na hora de você despertar para a realidade espiritual. Veja o que consta no livro de Ezequiel, capítulo 27, versículos 2 e 23. Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. Ele fez no seu comércio, sim, de Arã
Acane e Ebe, os mercadores de Sabá, Assur, que malde e negociava contigo. O rei de Tiro estava fazendo comércio com Arã e com Cane e com Ebe. Espera aí. O rei de Tiro estava fazendo comércio, estava negociando com o Éden, mas não existia apenas Adão no Éden? Como assim? Não estou entendendo mais nada, esta conta não fecha. O princípio não se deu no Éden? Como é que já havia comércio no Éden? Veja, meu amigo, livro de Ezequiel, capítulo 27, versículos 16 ao 18. A Assíria negociava contigo, rei de Tiro. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Damasco negociava contigo. Veja bem, Israel, Assíria, Judá, Damasco já estava negociando com o rei de Tiro no tempo do Éden. Como assim? Meu amigo, o mundo já existia antes do Éden. Quem descreveu o Éden foi exatamente Moisés. Moisés deu apenas um princípio, um pontapé inicial para você entender como tudo começou. Mas o começo não se deu no Éden, pois as Escrituras não podem mentir. E diz as Escrituras, repito, livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 16. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes, tu estava no Éden. O rei de Tiro estava lá no Éden. Não há como negar. Jardim de Deus. Tu eras querubim ungido, perfeito em teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade de ti. Podemos falar que o rei de Tiro era o próprio Adão e o próprio diabo. Mas, enfim, ele estava pecando por causa da multiplicação do comércio que ele estava realizando dentro do Éden. E não só dentro do Éden, pois no livro de Ezequiel, capítulo 27, versículo 23, diz que ele estava fazendo comércio em Arã, em Cane e no Éden, e os mercadores de Sabá, Assur e Quimalde negociavam com ele, com o rei de Tiro. Todos esses países já existiam no tempo do Jardim do Éden. Estavam negociando assim como o Éden negociava exatamente com o rei de Tiro. Isso significa que o mundo já existia antes do Éden. Preste atenção. Você ainda não está acreditando nessas palavras? Quer que eu prove que o mundo já existia muito antes de Moisés ter descrito o Éden no princípio? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a entender este mistério da criação. Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Como assim? Você não entendeu este mistério? Quantas pessoas tinham lá no princípio? Adão e Eva, que estavam no Éden. Biblicamente falando, existia Adão e Eva, e Caim e Abel, só 4 pessoas. Mas Caim saiu de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Quem era este Nod? Que terras eram essas? Se existiam terras de Nod, existia um vilarejo. Então podemos entender exatamente porque o rei de Tiro estava negociando, tanto com o Éden quanto a seus redores. Já existiam cidades naquele tempo. Muito antes de Adão ter nascido, tudo já estava acontecendo exatamente como se vê nos dias de hoje. Sim, meu amigo. Por quê? Porque a história do Jardim do Éden é uma metáfora, uma analogia para abrir o seu entendimento para algo que você não consegue compreender espiritualmente. Neste caso, aí você vai dizer, isto não é verdade. Está errado, Darley. Eu nunca ouvi dizer isto. Bom, está na sua Bíblia, assim como está na minha. Negação, sim, negar. Tudo que não se reconhece é próprio, é inerente da raça humana. Negação é inerente da raça humana. Negar aquilo que se desconhece é o mais natural possível. Como você nunca ouviu falar disso, então é normal, é natural você negar. Mas veja bem, ceticismo e a burrice andam lado a lado de mãos juntas. Você é um cético, um ateu? Por acaso você nunca constatou o que está na frente dos seus olhos, embaixo do seu nariz? Só porque você não compreendeu, não significa que não seja verdade. As pessoas não acreditavam em Noé. Sim, as pessoas não deram credibilidade
quando Noé falou que haveria de vir um dilúvio. Mas quando fechou a porta da arca, tarde demais. As pessoas não acreditam nas profecias, nas revelações registradas nas Escrituras. Mas a questão é que cada revelação é um apocalipse que Deus enviou para se cumprir sobre este planeta. No tempo de Noé, as pessoas não acreditaram na revelação dele, porém pagaram com suas próprias vidas. Assim aconteceu com respeito aos profetas. Os profetas traziam uma revelação, um apocalipse, para guiar o povo para longe da morte. Mas o que o povo fazia? Virava as costas para os profetas, perseguiam e matavam eles. Então, o Apocalipse, a revelação que Deus havia dado sobre o juízo que haveria de trazer sobre cada geração, se cumpria, simplesmente porque eles não deram ouvidos às palavras do Senhor. Também o mesmo aconteceu com as revelações no livro de Apocalipse, feitas por João. Sim, o povo de Israel, de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, também não deram ouvidos, por isso morreram. Mas Deus avisou, através do apóstolo João, que o imperador Tito haveria de sitiar aquela cidade, que haveria guerras e fome sobre aquela cidade. Mas as pessoas não deram ouvido e não saíram dela. Disse o Senhor: sai dela, povo meu. Mas os habitantes de Jerusalém não saíram e pagaram com a própria vida. Diga-se de passagem. A Bíblia é ciência, meu amigo. É sabedoria de Deus. A sabedoria que se vê hoje através dos homens não chega nem sequer perto do que foi revelado no passado pelo próprio Criador. Deus é a sabedoria. Deus é a própria ciência. O mesmo se repete nos dias de hoje. As pessoas não acreditam nas revelações de Deus. Sim, os ateus que o digam, os céticos, religiões, os próprios religiosos, falam da boca para fora, mas não acreditam nas revelações divinas. Não acreditam no juízo de Deus, nem nos apocalipses que estão para se cumprir. O apocalipse que se cumpriu no ano 70 já havia acontecido anteriormente, pois nada há novo debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. 12 vezes Jerusalém foi destruída. 12 vezes Deus enviou o juízo da sua parte. 12 vezes Deus avisou os seus santos profetas sobre o que estava para acontecer sobre a nação de Israel. Estes não deram ouvido e pagaram com a própria vida. Pois 12 apocalipses já se cumpriram no passado. E você acha que vai parar por aí? Você acha mesmo que está restrito o apocalipse somente sobre a nação de Israel? Nada há, pois, novo que se faz debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. O dilúvio já aconteceu. Acontecerá de novo. 5 extinções em massa a nível global já se cumpriram no passado. Diz a ciência e a Bíblia que está para se cumprir novamente. Nós iremos passar pela 6ª extinção, meu amigo. Quer você queira acreditar ou não, tanto a ciência quanto Deus afirmam acerca desta verdade. Mas isto é ciência, não religião. Você pode não acreditar nos religiosos, e daí eu também não acredito, mas é indiscutível negar a ciência e a sabedoria de Deus. Pois Deus é sabedoria e a ciência em si é o próprio Criador. Está dado o recado. Prepare-se, pois o Apocalipse e o juízo de Deus está a caminho novamente.